Esse aqui é um milagre de Jesus, especificamente de libertação. E quando esse milagre de libertação aconteceu, chamou a atenção de todo mundo. Todos ficaram impressionados com o resultado final daquele milagre, porque conheciam o homem endemoniado e agora estão vendo o homem como? Assentado, vestido. É a primeira vez que eles estão vendo aquele homem vestido, ele só andava nu. E em perfeito juízo, e todo mundo ficou impressionado. Eu vou ler mais uma vez e quero ouvir você que está aqui comigo, na sede da Paz e Vida em João Pessoa, Paraíba, Brasil, repetindo em seguida bem alto e bem forte. E foram ter... Está fraco, melhor isso. E foram ter com Jesus. E viram o endemoniado, o que tivera legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Quem crê que Jesus liberta desse jeito? Que ele pega uma pessoa destruída pelos demônios e liberta e transforma e faz desta pessoa uma nova criatura. Crê nisso? Crê que Deus vai falar conosco através desta palavra? Então desocupe as mãos e vamos dar para a palavra do Deus vivo a melhor salva de palmas possível. Vamos aplaudir bastante, vamos aplaudir. E enquanto você aplaude, abra a tua boca e diga bem alto, glória a Deus. Mais alto, diga glória, glória, glória ao teu nome, Senhor. Oh Pai querido e Deus amado, abre o céu agora, recebe o louvor, recebe a adoração, recebe os aplausos do povo de João Pessoa, do povo da Paraíba e de todo o Brasil, onde estiver alguém agora assistindo essa mensagem, ouvindo pela rádio, recebe esses aplausos, recebe essa adoração. Pai querido, o homem não tem nada para falar, vem agora o teu Espírito, tome agora a boca do pregador, os lábios do mensageiro, envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá e produza resultado para o qual está sendo mandada, em nome de Jesus. Diga amém, Jesus. Agora senta, por favor, senta. O Senhor Jesus saiu de um lado e foi para o outro lado do mar da Galileia. Enquanto Jesus estava fazendo essa travessia, que para ele era comum, existem cidades que para você ir de um lugar para outro, você tem que atravessar de balsa. Não sei se você conhece alguma cidade assim, mas era o caso daquelas cidades da região da Galileia. Galileia é uma região de 20 cidades, e elas estão no entorno de um lago muito grande chamado mar. Não é mar porque não é água salgada, é água doce, mas é um lago de água doce tão grande que as pessoas chamam de mar. Mar da Galileia. Ele tem 21 por 13, é muito grande. E para atravessar tem que ser de barco. Então, para você ir de uma cidade que está do lado de cá, para ir para outra do lado de lá, você tem que atravessar de barco. E naquele dia Jesus falou, eu quero ir para o outro lado. E os discípulos que já estavam acostumados a fazer essa travessia, tudo bem, colocaram Jesus no barco. Jesus aproveitava até para descansar durante essa travessia. Só que no meio daquela travessia, diz a palavra que se formou uma grande tempestade a ponto de quase virar o barco. Tiveram que despertar Jesus, e é interessante que quando Jesus despertou, ele se pôs de pé no barco. Olha aí, hein? Tirou onda, né? Imagina um barco chacoalhando, a pessoa ficar de pé no barco. Pois é, Jesus ficou de pé no barco, mesmo com o barco chacoalhando e aquelas ondas todas, estendeu a mão e diz o Evangelho que ele repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te. Forte, né? Sabe o que me chamou a atenção? O verbo repreender, porque todas as vezes que o Evangelho utiliza o verbo repreender no Novo Testamento, ele é sempre usado no que se refere aos demônios. É como se Jesus estivesse vendo, por trás daquela tempestade,
a ação dos demônios. Quem está me compreendendo aqui? Por isso que ele repreendeu o vento. Quem estava com Jesus no barco achou que aquela era uma tempestade como qualquer outra, porque de fato acontecem muitas tempestades naquela região, devido à força dos ventos que entram ali e não saem. O mar da Galileia fica no vão entre dois montes, então há de fato uma explicação geográfica para estas tempestades. Mas o fato é, tinha sim a ação de demônios por trás daquela tempestade. Demônios que estavam habitando na cidade de Gadara e que sabiam que Jesus estava indo para Gadara e disseram consigo: nós não podemos impedi-lo de fazer o que ele vem fazer. O que nós podemos é tentá-lo impedi-lo de chegar aqui. Porque se ele chegar aqui, acabou para a gente. Se ele chegar aqui, ele vai botar a gente para correr. Vamos tentar impedi-lo de chegar. Os demônios agem assim até hoje, sabia? Sabia que às vezes quando você diz assim: eu vou para a igreja hoje porque hoje é sexta-feira, hoje é dia de milagres, hoje é dia de libertação, de cura, hoje eu estou naquela campanha poderosa, hoje Deus vai me abençoar. Aí os demônios dizem assim: ah, não vai, eu vou fazer de tudo para você não ir. Aí acontece de tudo para você não chegar. Com quem isso já aconteceu alguma vez? Levante a mão. Já te aconteceu um tanto imprevisto para você vir para a igreja? Aí você fala: deve ser um sinal de Deus para eu não ir. Coisa nenhuma, é o diabo querendo te impedir. Não é Deus, não. É o diabo que não quer que você venha, porque o diabo não pode te impedir de ser abençoado por Deus. Ele não pode impedir a mão de Deus de trabalhar a teu favor. O que ele pode é te impedir de buscar. Se o diabo conseguir te prender em casa, ele impede a tua bênção. Mas bendito seja Deus porque você está aqui hoje. Não sei quais foram as dificuldades que você enfrentou para chegar, mas glória a Deus porque você está aqui e posso te garantir, você não vai voltar para a tua casa da mesma maneira. Você vai voltar para a tua casa de posse da bênção e do milagre que você veio buscar para a glória do Deus Todo-Poderoso. Pode aplaudir o Senhor. Você não vai voltar da mesma maneira para casa. Pois bem, foi só Jesus descer do barco, colocar o pé em terra firme, está escrito na palavra de Deus, versículo 1 do capítulo 5 de Marcos. E chegaram à outra margem do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro 2 sepulcros, um homem com espírito imundo. Eu quero que você circule aqui esse pequeno detalhe. De onde que saiu o homem com o espírito imundo? Gente, dos sepulcros. Eu não sei se você sabe disso, mas os demônios gostam muito dos cemitérios. Você sabia disso? Amam. Os sepulcros são os lugares prediletos dos demônios aqui na terra. E o complicado é porque se tem um lugar da terra que não dá para expulsar os demônios, é o cemitério. Não dá para chegar para um demônio que está lá no cemitério e dizer: sai daqui, demônio. Não, você que foi no cemitério, você tem que entender que você está indo num território dos demônios. Para o diabo é como se o cemitério fosse a casa dele, um terreno dele. Porque quem é o autor da vida? Quem é? É nosso Deus. Mas e o autor da morte, quem é? Quem é, de acordo com o que disse Jesus, homicida desde o princípio? Quem foi o responsável por fazer a morte entrar na humanidade? Porque Deus não fez o homem imortal. Aliás, Deus não fez o homem mortal. O Adão viveu 930 anos, mas era para estar vivo até hoje. Era para estar vivo ainda. Por que ele morreu? Porque deixou de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz do diabo e pecou. E quando ele pecou, a morte entrou, mas Deus não fez o homem para ser mortal. Então preste atenção, o diabo gosta dos sepulcros, dos cemitérios. E eu quero até te fazer um alerta. Se você for um coveiro,
Ora a Deus para te abrir um outro emprego, uma outra porta de trabalho, viu? E caso você não seja coveiro, não trabalha lá no cemitério, procura um outro lugar para você refletir. Procura um outro lugar para você espairecer a cabeça. Procura um outro lugar para você pensar na vida. Ah, pastor, é que quando me dá saudade do meu parente que se foi, eu vou lá no cemitério. E eu sento lá do lado da tumba dele ou dela e fico ali conversando. E eu acho que isso me faz bem. Eu respeito a tua dor. Eu respeito o teu luto. Eu sei o que é carregar a alça de um ente querido, a alça do caixão de um ente querido. Sei o que é isso. Mas eu preciso falar a verdade para você. Todas as vezes que você for a um cemitério, ainda que movido de uma boa intenção como essa, de amenizar a tua dor, você pode ir sozinho e voltar acompanhado, se é que você me entendeu. Quem entendeu? Pensa bem se vale a pena aí. Pensa bem. Pastor, e quando eu tiver saudade, assista um vídeo. Veja uma foto. Sabe? Revira suas redes sociais, olha lá o fulano, olha. Lembra dos bons momentos, porque ir para cemitério para matar a saudade de alguém que se foi, não vai te ajudar em nada não. Os demônios gostam dos cemitérios. Se você já ouviu falar um pouco sobre as trevas, se você não sabe, não perdeu nada, mas tem gente que sabe disso. Os piores e mais pesados trabalhos de feitiçaria, de magia negra, são feitos onde, hein? Cemitério. Cemitério. Tem demônio que ostenta nomes ligados à morte. O Exu das 7 catatumbas. Sabia que tem um demônio com esse nome? Por aí vai, gente. Esse homem estava possesso de demônio de acordo com Lucas 8, 27. Abra a tua Bíblia lá em Lucas 8. Lucas contou a mesma história, o mesmo relato que Marcos. 3 evangelistas contaram isso. Só que Lucas falou com todas as letras que o homem estava possesso. Lucas 8, 27. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava como, igreja? Possesso de demônios. E não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. Eu não sei se você acredita em possessão, e você tem todo o direito de acreditar ou não, mas eu estou mostrando para você dentro da palavra, pregando a palavra para você. E é o evangelho que não mente, que diz que esse homem estava possesso de demônios. Existe possessão de demônios, sim. Você pode acreditar ou não, é teu direito, mas que existe, existe. Mas antes de te explicar o que é possessão, que é o último grau da ação dos demônios no corpo de uma pessoa, eu preciso te explicar outras duas coisas. Você quer aprender? Antes da possessão acontecer, acontece uma outra coisa, primeiramente, que é a opressão. O que é a opressão? Opressão é quando você sente um mal vindo de fora para dentro. Um mal que está ali no ambiente. Vou dar um exemplo. Você já entrou num lugar, casa, estabelecimento, empresa, escritório, qualquer ambiente, que você chegou ali, pôs o pé ali dentro, você começou a passar mal, uma falta de ar, uma tontura, uma dor de cabeça, uma coisa estranha, e quando você pôs o pé para fora daquele lugar, você voltou a se sentir bem de novo? Alguém já aconteceu? Já teve uma experiência assim? E aí você que já tinha um pouquinho de entendimento, falou, que lugar carregado, que lugar pesado. E outros que não tinham entendimento falaram, curioso, eu entrei ali, fui na casa do fulano, o tempo que eu estava lá era sentindo mal-estar, foi só eu sair e fiquei bem. O que será que é isso? Isso aí chama-se opressão maligna. É quando os demônios já estão ali rondando aquele ambiente. A opressão maligna não acontece só com lugares, acontece com pessoas. Tem gente que carrega junto com ela um encosto.
E o termo é esse mesmo, parece estranho, mas é esse mesmo, porque ele se encosta na pessoa como se fosse uma sombra. Que para onde ela vai, o mal vai junto, acompanhando. Já conversou com alguém e você chegou perto da pessoa e ela te passou uma coisa ruim? Você conversava com ela e parecia que ela tinha uma nuvem negra em volta dela. Uma coisa ruim. Isso é opressão. Tem pessoas que são espiritualmente oprimidas. Porque quando os demônios estão lá rondando aquela pessoa, o objetivo é a possessão. Mas antes da possessão começa a opressão. Aí depois da opressão vem uma outra ação maligna que é a obsessão. Obsessão é uma palavra mais comum. Se fala muito isso na sociedade atual. Ah, fulano de tal é obsessivo, é obsessiva. Mas se tratando de batalha espiritual, do mundo espiritual, o que é a obsessão? É quando o demônio conseguiu entrar na mente da pessoa. A tua mente é o principal campo de batalha onde você vai travar as suas guerras espirituais. E o diabo muitas vezes consegue dominar a mente. Quando ele consegue dominar a mente, ele faz essa tal obsessão. É aquela pessoa que bota uma ideia na cabeça e não tem quem tira. A pessoa é super bem casada, o marido é um homem decente, a esposa é uma mulher decente, fiel. O casamento está indo até bem, tem seus problemas? Tem, mas a pessoa está bem casada, está feliz. Mas de repente a mulher bota na cabeça que o marido está lhe traindo. Ou o homem coloca na cabeça que aquela mulher que ele tem, que é uma esposa fiel e dedicada, está lhe traindo. E fica aquela ideia martelando na cabeça da pessoa todo dia, o dia inteiro. E aí tudo que acontece, a pessoa começa a achar que é isso. O celular de qualquer um pode descarregar ou pode ficar fora de área, ou pode acabar o sinal da internet em algum momento. Se bem naquele momento a pessoa manda uma mensagem ou liga e o outro lá não atende, a pessoa que está com aquela ideia obsessiva na cabeça já começa a dizer, está vendo? Está com a outra. Agora está com o outro. Tenho certeza, só pode. Aí eu liguei, não atendeu. Sabe aquela ideia fixa que a pessoa começa a ter? A minha vida não tem mais jeito. Eu estou sofrendo e estou fazendo todo mundo que eu amo sofrer. Eu tinha que tirar a minha vida logo. Para que eu estou vivo? Eu tenho que me tirar a vida, eu tenho que me matar. Eu preciso pensar numa maneira de sofrer pouco e morrer logo. Aí a pessoa começa a ficar com aquela ideia fixa de suicídio na cabeça. Quem está me entendendo? E tem muita gente que vai ao final. Mas antes de uma pessoa se matar, o diabo já estava com aquela obsessão na cabeça dela. E depois de passar pela opressão e pela obsessão, aí chega a possessão. Diga misericórdia. Possessão é uma palavra que lembra outra. Possessão lembra o quê? Posse. Possessão lembra posse. É quando o diabo toma posse da mente e do corpo de uma pessoa. Uma pessoa que está possessa de demônios, ela já não raciocina mais. Os demônios tomaram conta da mente dela. Uma pessoa possessa de demônios, ela já não fala mais por conta própria. Os demônios tomaram a boca dela e falam pela boca dela. Uma pessoa possessa por demônios, ela não tem mais controle dos movimentos. Ela age de forma agressiva, violenta. Ela tem uma força que não é humana. Vou te mostrar no caso desse homem aqui. Porque os demônios se apoderaram do corpo e da mente desta pessoa. Aí você vai olhar para isso tudo que eu estou lhe contando e vai dizer, pastor, não acredito em nada disso. Isso tudo é história, isso tudo é conversa. Eu vou te mostrar um caso real de possessão. Isso que você vai ler não é uma parábola, não é uma ilustração, não é uma lenda, é um fato. Jesus libertou esse homem aqui, que estava vivendo desse jeito. Vamos ler do capítulo 5, versículo 1 em diante. E chegaram à outra margem do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, saiu-lhe logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo,
o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por eles feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. Muito triste, não é? Muito triste. Uma situação deplorável que esse homem estava vivendo. Lendo esse texto, eu observo aqui os sintomas de uma pessoa possessa. Porque uma pessoa que está possessa por demônios, ela não anda com os pés virados para trás o tempo todo, viu? Ela não anda com os olhos virados para fora da órbita o tempo todo. Uma pessoa possessa de demônios, ela não anda falando com voz de monstro o tempo todo, não. Uma pessoa possessa de demônios, em alguns momentos, pode agir de forma natural. Os demônios estão lá. Os demônios sabem ficar quietos quando querem, mas mesmo assim eles estão lá. Mas quando esse demônio que está de posse daquela pessoa se manifesta, e há casos em que a manifestação é esporádica, há casos em que a manifestação é constante, isso aqui vai se repetir. Quais são os sintomas de uma pessoa possessa por demônios? De acordo com a Bíblia, tá? Você vai ler isso tudo aqui nos versículos que eu já li, vou ler de novo, só que agora eu queria que você fizesse essas anotações. Anote aí, por favor, 7 sintomas de uma pessoa que está possessa de demônios. Seja rápido aí, anote. Pegue um papel e uma caneta e anote isso. Porque nenhum médico vai te dar esses sintomas. Nenhum médico, nenhum psiquiatra, nenhum psicólogo vai lhe dar esse diagnóstico. Se uma pessoa desse tipo aqui for levada para um médico, eles vão amarrar a pessoa, eles vão sedar a pessoa e vão mandar para casa. Se não mandarem para casa, vão mandar essa pessoa para um hospital psiquiátrico. E se essa pessoa for parar no hospital psiquiátrico com esses sintomas aqui, ela vai, no máximo, receber um diagnóstico de esquizofrenia, que é o que a medicina entende como mais próximo pelos sintomas. Eu não estou querendo dizer que não existe esquizofrenia como doença, e nem estou dizendo que todo esquizofrênico é endemoniado. Estou dizendo que, pela semelhança, a medicina vai, no máximo, dar esse diagnóstico. Médico nenhum vai expulsar o demônio de uma pessoa. Médico nenhum vai dizer, procura uma igreja, vai num culto de libertação. Não. Se ele fizer isso, ele perde o seu registro de médico. Então vamos lá. Qual é o primeiro sintoma de uma pessoa possessa de demônios? É a perda da dignidade moral. Você já reparou por que a gente se veste? Por quê? A gente se veste por uma questão de dignidade, por uma questão de honra. Você vai trabalhar vestido, você vai para a escola vestido, você vai na rua fazer compras vestido, você vem para a igreja vestido. Para todo lugar que você vai vestido de acordo com o código de vestimenta daquele lugar. Cada lugar tem o seu código de vestimenta. A gente se veste de forma apropriada para cada lugar. Isso é uma questão de dignidade moral. Quando você vê uma pessoa andando nu na rua, o que é aquilo? É o primeiro sintoma da possessão. É a perda da dignidade moral. Para aquela pessoa, ela não tem valor. Ela não vê valor em si mesma. É muito triste quando você anda na rua e você vê uma pessoa passando nua. Isso geralmente acontece quando a pessoa está fora de si, não é? Porque uma pessoa em bom senso, com o controle das suas faculdades mentais, não vai andar nua pela rua, vai? Mas isso acontece em muitos lugares. A perda da dignidade moral. Esse homem não tinha mais dignidade. Está escrito aqui que ele andava o tempo inteiro nu. Não se vestia mais. Vá comigo em Lucas capítulo 8, versículo 27, para você ter essa informação desse homem andando nu pela rua da cidade. Está escrito aqui, ó.
E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios e não andava vestido. Está vendo aí? Primeiro sintoma, ele não andava vestido. Segundo sintoma da possessão demoníaca, a pessoa abrir mão do seu conforto é um sintoma de possessão. Quando eu falo em conforto, eu não estou falando de luxo. Mas vamos combinar que ter um teto sobre a sua cabeça é um conforto muito bom, sim ou não? É um conforto muito bom. Uma pessoa abrir mão disso, abrir mão de um teto sobre a sua cabeça, para ir morar na rua, ainda que você não coma picanha, nem camarão, nem caviar, nem, sei lá, pensa numa comida chique aí. Arroz, feijão e ovo. Aliás, você está comendo ovo, dê glória a Deus, viu? Porque o ovo está caro que só Deus, né? Pois é. Aí você está comendo a sua comidinha simples, mas você tem comida na mesa? Tem. São conforto. Quando você está cansado e está tarde da noite, você vai se deitar, tem uma cama para você dormir, lençóis limpos, travesseiro, tem. Isso é um luxo, isso é um conforto. Pastor, eu tenho até um ventilador lá, barulhento, mas venta a noite toda e eu fico lá fresquinho. Ou até um ar-condicionado. Aí quando dá sede, você faz o quê? Levanta, pega uma aguinha filtrada, geladinha e bebe. Hein? Que coisa maravilhosa. E quando dá fome, você faz o seu alimento ali, você mesmo, arrozinho fresquinho, comidinha fresquinha, ou você vai lá e come um doce, come uma sobremesa. Esse conforto, você abriria a mão disso? Para ir morar na rua? Sem tomar banho? Sem se alimentar? Dormindo no chão? Pois é. Você acredita se eu te disser que está assim de gente na rua? Assim. Que tem casa, que tem família, que tem para onde ir. Não é que está lá porque é um sozinho na vida, não. Está lá por escolha. Você acredita que tem? Quem acredita que tem? Tem demais. Se você tiver paciência, estômago de sentar do lado de uma pessoa dessa e conversar com ela e dizer, me conta tua história, você vai ouvir muitas dessas. Gente dizendo assim, não, eu tenho família, eu tenho pai, tenho mãe, tenho mulher. Mas o que você está fazendo na rua, criatura? Por que você não volta para a tua casa? Não, nem eu sei, eu acho que eu gosto daqui. Acho que eu gosto dessa vida. Uma pessoa abrir mão do conforto de um lar, por mais difícil que seja viver em família, para ir morar nas ruas, sem comida, sem vestes, sem banho, sem uma vida decente, isso é um sintoma, sim, de que os demônios estão ali, se apoderando da pessoa. Terceiro sintoma. O terceiro sintoma que a gente vê nesse homem aqui é o fato de que ele morava sozinho. E morar sozinho em si não é um sintoma de possessão. Alguém pode morar sozinho e gostar. O que eu estou dizendo é, o isolamento é um sintoma de possessão. Isolamento. Ninguém aqui foi criado para ser isolado. Deus criou o ser humano para viver em sociedades. Assim que Deus fez o homem, qual foi a conclusão que Deus fez? Você lembra? Lá em Gênesis, lá no início da criação, Deus primeiro colocou só o Adão na terra. Aí o que Deus disse? Não é bom que o homem esteja só. A gente interpreta isso só no aspecto conjugal. Mas não é só no aspecto conjugal. Quando Deus disse não é bom que o homem esteja só, Deus está ali definindo que para o ser humano não é bom viver em isolamento. O ser humano é feito para viver em sociedade. Pega uma pessoa e tranca ela dentro de uma jaula e deixa lá. Depois de um tempo você volta e tira ela de lá. É um bicho que você vai tirar de lá. A pessoa perde completamente a noção do que é ser um humano comum. Esse homem vivia como um animal. O isolamento total. O isolamento é um dos sintomas da pessoa possessa. Porque quanto mais isolada ela ficar, menor a possibilidade de alguém pregar para ela. Quem entendeu a estratégia do diabo? Então ele vai isolando a pessoa.
Porque ali, a única voz que a pessoa vai ouvir é a voz dos demônios falando na mente dela. E quando ela decidir fazer alguma coisa, ninguém do lado vai estar lá para impedir. O quarto sintoma da possessão que eu encontro nesse homem aqui, ainda em Lucas 8, no versículo 27, lá na parte final, diz que ele não habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. Existem cemitérios de classe alta que a grama é mais verde do que a residência de alguns ricos da cidade, né? Que é um lugar bonito. Eu já fui em cada cemitério, que eu te falar um negócio, viu? Quase que eu perguntei quanto que era o lote lá. Brincadeira, não fiz isso não. Mas veja, tem lugares que você vai que é um cemitério bonito. Mas fala sério, como é que é a maioria dos cemitérios pelo Brasil afora, hein? É um lugar feio. É um lugar sujo. É um lugar que você fala assim, eu só estou aqui forçado pelas circunstâncias. Mas a hora que acabarem de enterrar, ó, não volta aqui mais. Imagina a pessoa querer ficar ali, dormir e acordar ali, passar os seus dias ali. Afinidade com a sujeira. Esse aí é o quarto sintoma da possessão. Porque qualquer pessoa, por mais pobre que seja, tem até um ditado que diz, eu sou pobre, mas sou limpinho. Já ouviu esse ditado? Pois é. Ainda que uma pessoa seja simples, seja pobre, a gente toma banho todo dia. A gente veste roupas limpas. A gente não gosta de sujeira. Mas quando uma pessoa começa a ter afinidade com a sujeira, não se incomodar mais, com o próprio mau cheiro, sabe? A gente passa um dia inteiro sem tomar banho, quando chega no final do dia você não se aguenta mais. Você fala, gente, eu preciso de um banho, ninguém precisa te falar. E você não está fedendo esse tanto não, é só porque você está acostumado a tomar banho o tempo todo, a estar cheirosinho o tempo todo, com a pele hidratada, não é? Nós somos assim. Você já parou para pensar que esse pessoal que está vivendo desse jeito, possesso por demônios, fica dias, meses, sem tomar banho, sem fazer nenhuma higiene bucal, nenhuma higiene nas partes íntimas, nenhuma higiene no corpo todo, e ela não se incomoda com isso? Você não acha que tem alguma coisa estranha aí? Afinidade com a sujeira é um sintoma. Os psicólogos tratam casos de pessoas que eles chamam de acumuladores. Você deve ter visto alguma reportagem desse tipo na televisão ou na internet. Quem já viu? De pessoas que vivem dentro de imóveis que vai acumulando lixo, acumulando coisa, acumulando. E você olha e fala, é um lixão, não é possível. De repente sai uma pessoa de lá de dentro que mora ali. O que é aquilo? Isso é possessão. É lógico que a psicologia clínica não vai chamar isso de demônio, vai dar uma explicação, é um transtorno psiquiátrico e tudo mais, só que esse homem aqui vivia no meio da sujeira. O quinto sintoma de uma possessão demoníaca, e esse aqui é muito raro de não se perceber, ou seja, é tão frequente que é raro não ter esse sintoma, é a violência física. Uma pessoa possessa por demônios, ela é muito violenta. Muito violenta. Uma pessoa possessa por demônios, ela pode ser baixinha, pequenininha. Pode ser uma criança, pode ser uma senhora idosa. Esta pessoa, se estiver possessa de demônios, vai ter a força de um halterofilista. Você não faz ideia do que é expulsar demônio de uma pessoa possessa. Vou lhe dar uma instrução e isso serve para os obreiros e para todos que estão ouvindo. Se um dia você tiver que expulsar um demônio de alguém, a primeira coisa que você vai fazer é, em nome de Jesus, perca as tuas forças agora. E amarre em nome de Jesus as mãos dessa pessoa, porque senão você pode apanhar. Quem entendeu o que eu disse? Não subestime, se olha e fala, não, essa doninha aqui, essa jovenzinha aqui, magrinha, esse rapazinho franzino, pequenininho, pois é, esse rapazinho franzino, pequenininho, pode pegar uma longarina dessa aí e levantar facinho. Por quê? Porque a força que a pessoa tem não vem dela mesma.
Porque para uma pessoa ser forte, ela tem que ser saudável, não é? Bem alimentada, sim ou não? Fazer exercício, puxar ferro na academia. Esse homem fazia isso? Se alimentava bem? Fazia exercícios? Tinha qualidade de vida? Então, como é que você explica Marcos capítulo 5? Volta lá, por favor. Veja o que o Evangelho fala sobre ele no versículo 3. O qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, traduzindo para a nossa língua atual, algemas. As cadeias, as algemas foram feitas por ele em pedaços. Os grilhões em migalhas. E ninguém o podia amansar. Que coisa, hein? Esse homem tem uma violência física tão grande que prendiam ele, ele arrebentava as algemas e partia para cima das pessoas com violência. A violência física é sintoma de possessão. É sintoma. Você já viu casos assombrosos de violência física? Já? Eu estou me lembrando de um caso que eu conheço pessoalmente. Eu conheço o homem, eu conheço a família do homem, e eu conheço a vítima do homem. Esse homem, possesso de demônios, entrou em casa. Ele era filho dessa tal mulher. Entrou nessa casa. Oi, mãe, tudo bem, mãe? Tem o que para comer, mãe? Ô, meu filho, eu vou fazer aqui. Enquanto a mãe está lá preparando a comida, esse filho vai lá no quarto, pega uma mala daquelas bem grandes e depois vai para cima da mãe. E esquarteja a mãe. Mata a própria mãe. Esquartejou a mãe em todos os pedaços possíveis. Escondeu a cabeça da mãe no quintal. Foi um custo para a polícia depois encontrar essa cabeça. E aí ele coloca essa mãe picada em pedaços dentro da mala. Sai para a rua. Chama um carro. Aparece um carro de frete. Diz, escuta, eu estou precisando ir ali. Você me leva ali? O homem não desconfia de nada, porque se alguém sai na rua com a mala, você pensa o quê? Vai viajar, né? Só que aí esse rapaz, de repente, manda o homem do carro. Para aqui nessa BR mesmo. Não, moço, aqui não passa ônibus. Não, para aqui, quanto é que é a corrida? Toma aqui R$50, pode me deixar aqui mesmo. O homem acha estranho, vai embora, e o cara com a mala fica ali, deixa a mala no meio da rua e vai embora. A mãe morta. De repente passa alguém e diz assim, gente, uma mala novinha, eu estou bem precisando de uma mala dessa é uns R$500. Ah, eu vou levar para casa. Quando a pessoa que passou na rua viu a mala novinha em folha, quis aproveitar. Quando abriu, estava lá o cadáver todo picado em pedaços. Eu conheço essa pessoa, não estou inventando não. Chamou a polícia, esse caso foi televisionado, infelizmente foi uma notícia que abalou o estado de Minas Gerais naquele ano. Esse homem está preso. Até hoje, não tem previsão de quando vai sair, ele está no hospital psiquiátrico. É o que eu estou lhe dizendo. Vão tratar o caso de possessão como o quê? Como psicose, como esquizofrenia. Esse homem nunca tinha agido assim, mas naquele dia que agiu, picou a mãe em pedaços. Desculpa se eu te embrulho o estômago, tá? Mas é porque quando a gente lê um caso de 2000 anos atrás, alguém vai dizer, isso aqui é história da Bíblia. Isso não existe nos dias de hoje. Pois eu estou te contando um caso recente, não tem 10 anos isso. Não tem 10 anos. Pois é. Quer ver outro sintoma? Outro sintoma da pessoa possessa é andar na rua falando sozinha. Marcos 5:5. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes. Eu não estou falando de falar sozinho no sentido assim, gente, meu cartão de crédito vence essa semana, preciso pagar. Porque se for assim, está todo mundo aqui. Né? Não é disso não, viu?
Mas quem já viu na rua alguém andando assim? Já? Aí você vê, ai meu Jesus. Né? A pessoa está tão perturbada, ouvindo tantas vozes, enxergando tanta coisa, que ela fica atordoada. Esse homem andava clamando pelos montes. E aí vem o 7º sintoma. O 7º sintoma é a automutilação, ferindo-se com pedras. Qualquer pessoa saudável, em bom senso, com controle das suas emoções, da sua razão, não gosta de sentir dor. Quem aqui não gosta de sentir dor? Ô pastor, eu vou no dentista fazer limpeza, peço anestesia, porque eu não gosto de dor. Pois é. A gente não gosta de sentir dor. Se for homem, aí é que não gosta mesmo. Porque a mulher até que está mais acostumada, né? Nós homens somos moles para sentir dor. Esse homem aqui, ele pegava pedras e ele se feria com as pedras. Ele pegava a pedra, dava pedrada na própria cabeça. As pedras pontiagudas ele usava para rasgar o próprio corpo. Eu posso ser mais atual? Alguém pega uma faca e corta os próprios pulsos. Alguém pega uma espécie de um chicote pontiagudo e bate as próprias costas e arranha o próprio corpo, e você vai dizer que isso é o quê? Que é normal. A Bíblia está dando um exemplo aqui de um homem que era possesso de demônios. Lucas 8, 27 diz com todas as letras, ele era o quê? Possesso de demônios. E o que ele fazia? Automutilação. Então, tudo isso que eu estou lhe contando são sintomas. E eu vou parar por aqui, porque eu acho que você já entendeu o que é possessão, pelo menos uma parte dela. Mas a melhor parte vem agora. Quando Jesus encontrou aquele homem perdido, possesso de demônios, Jesus o libertou completamente e aquele homem nunca mais foi o mesmo. Eu quero que você saiba uma coisa: por pior que uma pessoa esteja sofrendo nas garras do diabo, se ela tiver um encontro com Jesus, ela será liberta. Se ela tiver um encontro com Jesus, a vida dela será mudada. Se você está aqui e está sofrendo nas garras do diabo, se você está ouvindo essa mensagem à distância ou assistindo essa mensagem à distância, eu quero que você saiba que existe um Deus que pode quebrar esta ação maligna da tua vida. Existe um Deus que pode te libertar. Existe um Deus que pode te devolver a vida. Aleluia! Quando aquele homem possesso de demônios viu Jesus, Jesus não teve que sair caçando aquele demônio. Os demônios vieram e se prostraram diante de Jesus. Vou te falar uma coisa: todo demônio gosta de parecer forte. Todo demônio gosta de parecer marrento. Mas é só a gente invocar o nome de Jesus que ele fica pianinho. Ele gosta de bramar como leão, mas ele não é leão coisa nenhuma. O único leão que tem é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu. Esse é o único leão que existe. O diabo não é leão coisa nenhuma. Quando aquele homem encontrou Jesus chegando, ele já foi logo se prostrando. Mas peraí, ele estava possesso, sim ou não? A pessoa possessa controla as próprias atitudes? Então quem foi que se prostrou diante de Jesus? Raciocina. O homem estava possesso. A pessoa possessa não controla as próprias ações. Se o homem possesso de demônios se prostrou diante de Jesus, quem é que está se prostrando diante de Jesus? Os demônios que estão dentro dele. Quer dizer que até os demônios reconhecem quem é Jesus. Me chama a atenção algumas pessoas não quererem se prostrar diante de Jesus. A gente fazer o apelo e dizer: vem aqui na frente, ajoelha aqui, dobra seu joelho, entrega a tua vida a Jesus, e a pessoa cruzar os braços e eu não vou lá na frente. Para que eu tenho que ir? Eu não, vou ficar aqui mesmo. Até os demônios se prostram diante de Jesus e você não? Quando aqueles demônios se prostraram diante de Jesus, Jesus começou a expulsar os demônios. Jesus não ficou batendo muito papo, não. A única coisa que Jesus perguntou foi uma coisa aqui no versículo 9. E perguntou-lhe: qual é o teu nome?
Pastor, por que Jesus perguntou qual era o nome dos demônios? Será que Jesus não conhecia aqueles demônios? Quem acha que Jesus conhecia e sabia com quem que ele estava lidando ali? Mas por que ele perguntou qual é o seu nome? Porque se ele não perguntasse, eu nunca iria saber. Você nunca iria saber. Jesus já sabia a resposta, mas ele perguntou para obrigar o demônio a se entregar e dizer: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Somos muitos. Esse termo legião refere-se a um grupo de soldados, os legionários romanos. Uma legião de soldados romanos equivalia a 6.000 soldados. Esse número pode ser literal ou não para o caso. Pastor, é possível que uma só pessoa acumule no seu corpo 6.000 demônios? Perfeitamente possível. Pastor, mas como é possível? Porque 2 corpos não podem ocupar um único lugar, né? É a lei da impenetrabilidade da matéria. 2 corpos não podem ocupar o mesmo espaço. Se eu estou aqui nesse lugar, outra pessoa não pode estar exatamente onde eu estou. Você pode ficar mais para cá, mais para lá, mas não no mesmo lugar, certo? Isso vale para matéria. Demônios têm matéria? Não, demônios são espíritos. Como eles não possuem matéria, podem entrar 1, 2, 10, 100, 1000 e por aí vai. Aqueles demônios responderam, e responderam para Jesus, eles não estão mentindo. Não tem como mentir para Jesus, eles dizem legião porque somos muitos. Não importa quantos demônios estão perturbando a tua vida, um só Jesus é suficiente para expulsar todos os demônios que te perturbam. Pastor, eu sou muito perturbado, o senhor não faz ideia, eu tenho cada pensamento, eu tenho cada comportamento, eu acho que deve ter muito demônio em mim, pode ser que tenha uma legião, pode ser que tenha mesmo. Só que Jesus vai dar um jeito nessa legião de demônios. Ele disse: sai deste homem. E os demônios rogaram, suplicaram a Jesus para que fossem mandados para uma manada de porcos. Outra hora eu te explico por que Jesus permitiu, agora não vai dar tempo. Por que Jesus permitiu que os demônios fossem para a manada de porcos? O fato é que Jesus estava nem aí para os porcos. Ele estava preocupado era com o quê? Com a alma daquele homem. Diferentemente daquela cidade que só se preocupava com os porcos e ninguém estava nem aí para o homem. Você vê como que Deus tem uma visão diferente do ser humano. Jesus falou: vai para os porcos, eu quero o homem liberto. Aí os demônios saíram. Os porcos, coitados, endemoniados, porque nem os porcos quiseram ficar com os demônios no couro. Os porquinhos endemoniados pularam todos no despenhadeiro. Os demônios foram para o abismo de qualquer jeito. Jesus foi rir da cara deles, está vendo? Foram para o abismo. Mas o homem ficou liberto. E eu vou voltar lá no versículo que eu comecei. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado. E eu quero até que você escreva aí: ex-endemoniado. Ex. Aqui não é mais endemoniado. Aqui tem gente ex-endemoniado. Ex-viciado. Ex-pessoa perdida nas mãos do diabo. Agora não, agora você é de Jesus, agora você é salvo. E viram o endemoniado que tivera a legião assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Vamos aplaudir a Jesus. Toda a igreja de pé. Dê glória a Deus, igreja. Jesus liberta de verdade. Feche os olhos, por favor. Toda a igreja de olhos fechados. Essa mensagem que você ouviu hoje te prova que existem sim demônios e que os demônios trabalham para destruir a vida das pessoas. Mas se você entregar a sua vida a Cristo hoje, se você receber a Jesus hoje como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, Ele vai te libertar de todos esses demônios que estão te perturbando. Tem alguém aqui nesta noite que deseja entregar a vida para Jesus, que deseja receber a Cristo como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Pastor Ademir, eu quero entregar minha vida para Jesus. O que eu preciso fazer? Levante a sua mão direita bem alto, junto com a minha, que eu vou orar por você.
Não tenha vergonha não. Pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus. Pastor, eu quero o meu nome escrito no livro da vida. Você que quer voltar, entregar a sua vida para Jesus, a hora é agora. Levante a sua mão bem alto se você quer. Pastor, eu quero. Você que levantou a mão, sai do seu lugar e vem até aqui na frente, que eu quero orar por você. Pode vir, venha. Isso, jovem, venha entregar a sua vida para Jesus. Vem mesmo. Vamos aplaudir ao Senhor por cada vida que está chegando. Chega aqui, por favor. Isso. Dá a volta por lá, vem para cá. Isso. Deixa eu falar com você que já entregou a vida para Jesus, mas se afastou da presença de Deus, se afastou da casa do Pai. Todo mundo olhando para mim agora. Sabe o que Jesus diz? Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso e não encontra. Então diz: voltarei para a minha casa, de onde saí. E voltando, leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali, e assim será o último estado desta pessoa pior do que o primeiro. Quem disse isso foi Jesus. Quer dizer que os demônios saem de uma pessoa, ela se desvia, ela volta para o mundo. O que os demônios fazem? Entram de novo. Só que dessa vez, aquele demônio que saiu, ele traz reforço, ele entra com outros 7 demônios piores. Aí a pessoa vai ficar mais endemoniada do que ela era antes de se entregar a Cristo. Quem entendeu, levante a mão. Por isso, meu filho e minha filha, eu te dou esse conselho. Volta para Jesus agora. Volta correndo. Porque se você voltar para Jesus, você vai habitar debaixo do esconderijo do Altíssimo. E vai descansar à sombra do Onipotente, e ali o mal não vai poder te tocar. Mas se você continuar desviado, se você continuar afastado da casa do Pai, os demônios vão te pegar e vão causar uma obra de destruição na tua vida. Você está sendo alertado, você está sendo avisado. Eu sinto o temor de Deus ao dizer isso para você. Volta para Jesus antes que seja tarde demais. Tem alguém aqui me ouvindo e que está aqui e quer voltar para Jesus? Levante a mão. Pastor, eu quero voltar. Eu quero me reconciliar com Jesus. Quero voltar para a casa do Pai. Se tem alguém, sai do seu lugar e vem aqui para frente agora. Eu quero chamar também você que diz assim: pastor, eu vou te falar uma coisa, eu estou passando uma guerra espiritual terrível. Eu sinto que tem demônios me perturbando, me oprimindo, eu não durmo à noite, eu enxergo vultos, eu ouço vozes. Eu tenho medo do que está acontecendo comigo, mas eu quero que Jesus me liberte. Sai do seu lugar e vem até aqui na frente agora, que eu vou orar por você também. Se você está no meio de uma guerra espiritual, está precisando de forças para vencer esse mal que está contra a sua vida, não tenha vergonha não, vem para cá que eu vou orar por você. Enquanto você vem aqui na frente, deixa eu falar com você que está me ouvindo pela rádio, me assistindo pela TV, me assistindo pelo meu canal do YouTube, PR Ademir Pereira. Quer entregar sua vida para Jesus? Quer voltar para Jesus? Quer ser livre de verdade, liberto de verdade? Eu vou orar por essas pessoas que estão aqui diante do altar e vou orar por você também. Se for possível, aí onde você está, na sua casa, no seu trabalho, no presídio, onde quer que você esteja, dobra o teu joelho aí agora, entregando a tua vida para Jesus, assim como essas pessoas aqui vão fazer. Por favor, vocês que vieram para frente, dobrem os joelhos, se for possível. Coloquem a mão assim na altura do coração. Se você que está me assistindo ou me ouvindo não puder se ajoelhar, está em trânsito, ou está num lugar que não dá para ajoelhar, pelo menos coloque a mão sobre o coração. E ore dizendo assim: meu Deus e meu Pai, neste momento, eu reconheço que eu não posso viver nem mais um minuto longe da Tua presença. Eu te peço, escreve agora o meu nome no livro da vida. Arranca de mim tudo que não presta. Faça de mim uma nova pessoa a partir de hoje, em nome de Jesus. Continue com os olhos fechados, eu vou orar por você. E quem ficou no lugar, por favor, estenda a mão na direção do altar e ore por essas pessoas e ore também por quem está à distância. Meu Deus e Pai Todo-Poderoso, eu entrego cada uma dessas vidas agora nas Tuas mãos. E eu te peço, escreve agora esse nome no livro da vida do Cordeiro. Essa pessoa que estava desviada da casa do Pai está voltando, recebe de volta.
Esta pessoa que está travando uma terrível batalha espiritual e não tem tido forças para vencer, guerreie esta guerra junto com esse homem, com esta mulher, dá vitória para esta pessoa. Aquele que está à distância se entregando a Jesus ou voltando para Jesus, eu te peço, visita esta pessoa agora, faz a tua obra de libertação, em nome de Jesus, que assim seja. Amém e graças a Deus. Glória a Deus, pode ficar de pé. Aplauda Jesus, igreja, bem forte. Fica aqui, por favor.